Existe algo sobre Jesus que talvez nunca tenham te contado. Não porque esteja completamente escondido, mas porque está diluído, espalhado em palavras que foram simplificadas, interpretadas, moldadas ao longo do tempo. E se, por trás da história que você sempre ouviu, existisse uma outra camada, uma mensagem mais profunda, mais silenciosa, quase como um código esperando para ser percebido? Desde cedo, a maioria de nós aprende que Jesus veio para ensinar sobre fé, amor, salvação. E isso não está errado, mas e se isso for apenas a superfície? E se essas ideias forem como a porta de entrada para algo muito maior? Porque há uma sensação que muita gente carrega. Mesmo acreditando, mesmo seguindo, ainda existe um vazio difícil de explicar. Uma inquietação, como se faltasse alguma peça no quebra-cabeça. Como se a vida espiritual, da forma como foi ensinada, não respondesse tudo. E talvez isso aconteça porque, ao longo da história, nem tudo foi transmitido com a mesma profundidade. Nos primeiros séculos após a morte de Jesus, diversos textos circulavam entre seus seguidores. Diferentes perspectivas, diferentes interpretações. E alguns desses textos traziam uma visão muito menos institucional e muito mais interna. Uma visão que não focava apenas em acreditar, mas em compreender, não apenas em seguir, mas em despertar. Um desses textos é conhecido como o Evangelho de Tomé, e nele existe uma frase que atravessa séculos como um sussurro enigmático. Se trouxeres à luz o que está dentro de ti, isso te salvará. Se não trouxeres à luz o que está dentro de ti, isso te destruirá. Por um instante. Esqueça tudo o que você já ouviu. Apenas pense nessa frase. Ela não fala de algo externo. Não fala de templos, nem de rituais, nem de sistemas. Ela aponta diretamente para dentro. Como se dissesse que existe algo em você que precisa ser visto, reconhecido, despertado, e isso muda completamente o ponto de partida. Porque se o centro da transformação está dentro de você, então a jornada espiritual deixa de ser apenas sobre seguir caminhos já prontos e passa a ser sobre enxergar aquilo que sempre esteve aí, mas nunca foi realmente observado. Talvez seja por isso que Jesus falava tanto em parábolas. Histórias simples na aparência, mas carregadas de significado para quem estivesse disposto a ir além da superfície. Ele não entregava tudo de forma direta, não porque quisesse esconder, mas porque certas verdades não podem ser simplesmente dadas. Elas precisam ser percebidas. Em um dos ensinamentos mais conhecidos, ele diz: "O reino de Deus está dentro de vós." Essa frase, por si só, já é uma ruptura silenciosa, porque durante séculos, muitas interpretações colocaram o divino como algo distante, algo que está em outro lugar, em outro plano, em outro tempo. Mas aqui a direção é outra. Não é para fora, é para dentro. E se isso for levado a sério, tudo muda. Porque um ser humano que entende que o acesso ao divino não depende de estruturas externas, se torna livre de uma forma que poucos sistemas conseguem controlar. E talvez seja justamente aí que essa mensagem se torna desconfortável ao longo da história. Não necessariamente porque foi apagada, mas porque é difícil de ser mantida em evidência. Ao longo do tempo, aquilo que é mais simples de organizar tende a prevalecer. Regras, doutrinas, estruturas, mas o que é interno, o que exige consciência, isso não pode ser padronizado. E, curiosamente, essa mesma ideia aparece em diversas tradições antigas. Na filosofia hermética, encontramos o princípio, como é dentro, é fora. Uma forma diferente de dizer que a realidade externa é, em algum nível, um reflexo do estado interno. No Oriente, ensinamentos falam sobre a necessidade de transcender o ego, de ir além da identidade construída pela mente para acessar algo mais essencial. E então surge uma pergunta inevitável. E se Jesus estivesse apontando para a mesma direção, não criando algo isolado, mas revelando à sua maneira uma verdade universal? Quando ele diz: "Quem quiser salvar sua vida, a perderá, mas quem perder sua vida por minha causa, a encontrará." Isso pode parecer, à primeira vista, um convite ao sacrifício.
Mas existe uma outra leitura possível. Talvez ele esteja falando sobre a necessidade de abandonar uma identidade limitada. O eu, construído por medo, expectativas, condicionamentos. Um eu que tenta controlar tudo. E por isso mesmo vive em constante tensão. Perder essa vida, nesse sentido, não é desaparecer. É se libertar de uma versão reduzida de si mesmo e encontrar a verdadeira vida. Seria acessar algo mais profundo, mais essencial, algo que não depende das circunstâncias externas. Esse tipo de ensinamento não é confortável, porque ele desloca a responsabilidade. Ele tira o foco do mundo e coloca dentro de você. E isso exige mais do que acreditar. Exige observar, questionar, silenciar. Talvez por isso Jesus também tenha dito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa? Não parece ser apenas uma informação. Não é algo que se memoriza. É algo que se percebe. Uma espécie de clareza interna, que muda a forma como você vê tudo. É como se, de repente, aquilo que antes parecia confuso começasse a fazer sentido. Não porque alguém explicou, mas porque você enxergou. E isso nos leva a outro ponto importante. Se esse conhecimento é interno, então ele não pode ser imposto. Não pode ser forçado. Ele só pode ser descoberto por quem realmente busca. Talvez seja esse o motivo pelo qual tantas coisas foram ditas em forma de metáfora, símbolo, parábola. Não para esconder, mas para filtrar. Para alcançar apenas aqueles que estão prontos para olhar além. Ao longo da história, ideias que apontam para a liberdade interior sempre encontraram resistência. Porque um indivíduo que se conhece, que compreende sua própria natureza, deixa de ser facilmente manipulável. Ele passa a questionar padrões, passa a perceber ilusões, passa a buscar sentido por si mesmo. E isso, inevitavelmente, entra em conflito com sistemas que dependem de conformidade. Mas, apesar de tudo, essas ideias nunca desapareceram completamente. Elas continuam surgindo, em diferentes formas, em diferentes épocas, como se fossem ecos de uma mesma verdade. E talvez o que Jesus tenha feito não foi criar algo novo, mas apontar com clareza para algo que sempre esteve disponível, algo que não está fora, algo que não está distante, algo que não precisa ser construído, apenas reconhecido. E aqui chegamos ao ponto mais profundo. Se existe uma centelha divina dentro de você, como muitos desses ensinamentos sugerem, então a jornada espiritual não é sobre se tornar algo que você não é, mas sobre remover aquilo que te impede de perceber o que você já é. Medos, crenças limitantes, identificações superficiais, tudo aquilo que cria uma sensação de separação. E talvez seja isso que significa despertar. Não adquirir algo novo, mas ver com clareza, perceber que aquilo que você procura nunca esteve realmente fora do seu alcance, e nesse momento, a pergunta deixa de ser teórica, ela se torna pessoal. Se essa verdade está dentro de você, por que ainda não foi percebida? O que ainda está te distraindo? O que ainda está ocupando espaço? O que ainda está sendo evitado? Porque, no fim, o maior ensinamento oculto talvez não esteja escondido em textos antigos, nem em interpretações esquecidas, mas no fato de que ele sempre apontou para o mesmo lugar, para dentro. E talvez tudo o que falta não é aprender mais, mas parar, observar e, finalmente, enxergar.